Bom, agora há pouco no vídeo passado eu falei sobre a mediunidade nas crianças, né? E citei as crianças índigo e a gente já conhece também as crianças cristal. Mas agora eu vou falar nesse vídeo vou ficar só nas crianças índigo, tá? Que durante um bom tempo eu andei até pesquisando um pouco o assunto porque me interessou muito, né? Então, mais ou menos em 1970, uma médium americana, Nancy, acho que Tape, eu sou péssima com pronúncia, gente. Ela, ela começou a observar que determinadas crianças, que ela conseguia ver a aura das pessoas. Ela conseguia ver esse campo energético que nós temos ao nosso redor, tá? Ela é uma sensitiva. Eu realmente não sei se ela ainda está encarnada, acredito que sim. A minha pesquisa não foi além. E aí ela conseguiu perceber que essas crianças, que determinadas crianças, tinham uma aura com uma cor azulada, né? Elas mantinham a aura, esse padrão por um bom tempo nessa cor, azul índigo. E essas crianças tinham a aura dessa cor e tinham um determinado comportamento parecido. Então ela começou a observar isso e viu que elas tinham certas características que eram iguais. E aí ela começou a pesquisar, a anotar, e isso se transformou num estudo. E devido à cor que ela observou, ela classificou como crianças índigo, tá? Mais tarde, outros médiuns vieram e fizeram canalizações, então disseram que essas crianças teriam vindo das Pleiades, que seriam espíritos evoluídos que estariam encarnando aqui na Terra para alavancar o progresso da Terra, né, para trazer mudanças, modificações. Porque essas crianças estariam encarnando em diversos pontos do planeta, não só lá nos Estados Unidos, tá? Inclusive, esse processo já vinha acontecendo desde 1960, mais ou menos, para cá, tá? Alguns só vinham encarnando, não eram muito, mas de 80 que se intensificou bastante e perto de 90 houve um boom, e aí depois para 2000 chegaram os cristais, mas em 90 realmente teve um reencarne em massa de crianças índigo, tanto que a gente começou a observar até aqui mesmo, né? Então, quais seriam essas características dessas crianças? Elas se destacam mesmo. Quem já conviveu com uma criança índigo sabe que ela tem assim um porte diferente. Ela não aceita injustiça. É difícil você mentir para uma criança dessa. Ela está sempre bem conectada. Ela tem instinto de liderança. Eu sei que são características que às vezes a gente diz, hoje em dia as crianças são assim, mas se você observar, um pai que tenha vários filhos, ou uma mãe, né, que tenha vários filhos, você percebe nitidamente, se tiver um índigozinho ali no meio, você sente a diferença. Ele não aceita ordem, ele não aceita hierarquia, tudo tem que ter uma razão, porque eles raciocinam diferente, sabe? O padrão moral, o padrão de convivência é totalmente diferente. Eles vieram realmente para modificar toda essa nossa maneira de convivência, de nossa maneira de socializar que nós temos aqui, que já está para lá de ultrapassado, né? Então as ideias são inovadoras e muitas vezes chocam. Chocam porque nós estamos acostumados aos velhos padrões e eles vieram para modificar, né? Eu sempre fui fascinada e eu não sei se isso é verdade. É, para mim faz todo sentido, tá? Quando eu leio a relação lá das características todas, eu digo isso aí faz um sentido danado, porque a pessoa não se enquadra em nada, você não consegue, você se sente totalmente um peixe fora d'água,
né? Você não consegue se sentir inserido em sociedade alguma, é como se você fosse totalmente fora dos padrões e viesse para modificar tudo aquilo. Então existe características até mesmo de você vem com uma missão para você passar essa nova ideia para as pessoas. Você tem um poder é, de oratória, né? Você consegue falar, transmitir para as pessoas esses novos conceitos também. São várias características e tem coisas legais aí na net para a gente pesquisar e já está bem batido o tema, é só colocar crianças índigo que vem lá a relação de todas as características. Aí o que aconteceu? O Divaldo começou a receber também mensagens, o Divaldo Franco. E aí a FEB no começo não aceitou muito não, porque isso era um tema tratado pelos esotéricos, era um assunto meio místico. Mas aí no momento que ele também começou a receber umas mensagens em cima do tema, ele começou a fazer palestras em cima acho que ele escreveu até um livro, que eu não lembro direito o título, Nova Era, se não me engano, Crianças Índigo, alguma coisa assim. E ele começou a dar palestras em cima do tema, então o tema começou a ser respeitado também, né? Então a gente tem que, nós não devemos rotular essas crianças, nem endeusar, tá? Mas devemos respeitá-las, né? E eu acho que o bacana nisso tudo é que o movimento está crescendo, os educadores estão realmente observando isso nas escolas. Eu acho que cada vez mais as pessoas estão tomando conhecimento e estão aprendendo a conviver com essas crianças. Assim, pelo menos eu tenho escutado isso, eu tenho lido que os educadores estão se preocupando com isso também, porque eles têm umas ideias geniais, eles têm maneiras de mudar todo o sistema educacional aí, tem uma maneira, uma visão diferente da coisa. Eu fico fascinada, porque eu nunca fui a favor também desse sistema, tá? De avaliação de aluno. Eu sou totalmente contra tudo isso. Então, eu acho que eles vieram aí para mudar muita coisa. E os pequenininhos, mas olha, quem já conviveu com um índigozinho, com uma criança que tem essas características, sabe que é uma coisa assim. Eles são realmente diferentes, sabe? Eles se comportam diferente e a gente tem que tomar muito cuidado porque a gente não pode nem endeusar, porque senão eles podem se tornar extremamente arrogantes, tá? Porque estão aqui encarnados, né? Então também vão sofrer toda a influência daqui, do meio. Então tem que ter muito bom senso. Por isso que assim, os pais que sentirem que o filho tem aquelas características, vamos estudar, gente, vamos pesquisar para a gente tratar com respeito, né? Mas sabendo, com bom senso, e também não podar a criança, porque também um índigo podado ele vai ser um adulto frustrado, que ele não vai conseguir desenvolver em área nenhuma. Esse é o maior problema da criança que traz essas características. Ele se sente um peixe fora d'água para o resto da vida, ele não consegue se encontrar, né? Então ele não consegue desenvolver todas as potencialidades que ele trouxe dentro dele. Durante um bom tempo, se ele não conseguir superar isso, ele vai ficar frustrado, aí ele pode se enterrar nas drogas, muitos acabam se enterrando nas drogas. Então a gente tem que ter muito cuidado, prestar atenção e se descobrir essas características, vamos estudar e vamos respeitar. Vamos tratar com carinho a questão e aprender com eles, que eles vieram para nos ensinar muita coisa, sabe? Então é, é presente também, da mesma forma como eu falei, é presente. Porque também tem até um estudo que eu falei lá no outro vídeo, né, da mediunidade, porque também eu já li que talvez essa coloração índigo da aura e tudo seja proveniente do chakra frontal. O nosso chakra frontal, quando ele está ativo, ele faz com que a nossa aura também
receba uma coloração azulada. Então, como os índigos trabalham muito com a clarividência, eles têm o chakra frontal mais desenvolvidos, então isso de alguma forma também pode interferir. Tá? Isso tudo é especulação, a gente não tem como provar nada disso. Né? São assim, a gente observa algumas coincidências que acontecem, né? E estou passando para vocês aí o que tem estudo, tem gente séria procurando observar essas coisas que acontecem, anotar e ver direitinho, pesquisando. E, e a gente procurar ali dentro dessas pesquisas entender o que está se passando com aquela criança, porque muitos são tratados com Ritalina, que também bloqueia tudo, tá? É porque geralmente essas crianças elas são inquietas, né? Elas são hiperativas, elas têm uma criatividade enorme, elas se entediam muito com as coisas. Né? Na verdade, é difícil você prender uma criança assim, com alguma atividade durante muito tempo. Então é muito mais fácil para um educador classificar como é hiperativo, leva lá para o psicólogo, aí passa um psicólogo ou psiquiatra, né? Que eu acho que é o psiquiatra que passa o remedinho lá. Passa a Ritalina e aí acalma o bichinho lá e está só bloqueando toda a criança. É lógico que é por isso que a gente tem que ter o bom senso e saber avaliar. Porque nem todo índigo é hiperativo. E nem todo hiperativo é índigo. Então tem que passar por uma avaliação clínica, sim, tá? E tem que saber também, por isso que a gente tem que pesquisar direitinho todo o material que tem aí, que é um material vasto, de gente séria, que estudou em cima do assunto. Por isso que os pais têm que realmente olhar, não levar só no clínico, tem que pesquisar também em todas as áreas para poder tratar do filho de uma forma holística, né? A gente levar para todos os lados e descartando para ver qual o problema realmente, né? Que a gente também tem que saber ter sempre equilíbrio nas coisas, não é também julgar tudo é do lado espiritual ou tudo é do lado orgânico, né? A gente tem que saber equilibrar. Mas é uma dica que eu deixo, que realmente é um trabalho que no mundo todo tem pesquisador sério em cima, então eu acredito que seja uma coisa que vale a pena quem tem uma criança assim, dar uma olhadinha com calma, tá? Que não é bobeira, não é só misticismo, né? Eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada aí, porque tem muita coisa que a gente fica com aquele preconceito, achando que, isso aí é balela, mas não, tem muita gente séria pesquisando também e vale a pena a gente, pelo menos, olhar, checar, né? Sem preconceito, porque não vamos rotular nossas crianças nem como hiperativas e nem como índigo, assim, sem dar chance também de fazer um julgamento mais justo e imparcial, né? Bom, é um assunto interessante, eu acho legal, né? Eu acho que eu, pelo menos, acho perfeitamente possível que espíritos venham de outros planetas e encarnem aqui por vibração, por afinidade, por missão, sabe? Outra coisa, assim, eu acho que se esses espíritos também estão vindo por missão, a gente tem que ficar atento, porque cada ser que vem em missão, nós sabemos que também pode ser atacado por aqueles que não querem o progresso, também não é balela. Continuação daqui, cada vez que você faz um trabalho legal aqui, aparece muita gente para te derrubar. Isso é normal, é inerente ainda da humanidade, né? Então, aqui, lá fora, funciona do mesmo jeito. Se você vai fazer um trabalho no bem, vai aparecer uma pessoa para fazer o trabalho no bem, vai aparecer meia dúzia para derrubar o trabalho no bem. Normal. Então, outra dica para os pais, se você tem um filho assim, fique atento também, porque se ele estiver aqui em missão, vai aparecer gente querendo derrubá-lo. Então,
Vamos tratar com amor, com carinho, esse presente, né, que nos foi ofertado, que é um filhozinho índigo. Gente, era o que eu tinha para falar. Bom senso sempre, né? A gente saber filtrar o que a gente colhe aí na net. E mais uma vez, obrigada, né? E fiquem com a luz.